boa tarde. Estamos aqui hoje dividindo essa bancada com o vereador Major Ednilson. Seja muito bem-vindo a esse episódio de mais um CMI Podcast. Um prazer estar com o senhor hoje aqui. O motivo de lhe convidar é porque a gente queria que o senhor se apresentasse. Quem é o Major Ednilson? Porque esse homem que já era uma figura pública, já tinha exercido aí cargos públicos na polícia e na administração municipal, resolveu virar vereador. Então, a gente faz essa série de podcast para que vocês tenham aí para o seu público e para o público em geral a oportunidade de falar quem é esse homem por trás desse vereador, né? Fora dos seus olhos azuis, quem é esse homem, Ednilson? Pois olá, tudo bem? Muito feliz também por estar aqui com você nesse podcast e dizer que Ednilson Emerick Caldeira, né, hoje um senhor de 53 anos, nascido em Dom Cavate, e eu vim para Ipatinga no ano de 1987, depois que aconteceram alguns problemas na família. Minha mãe faleceu devido a um acidente automobilístico, meu pai casou-se com a ipatinguense e nós viemos para cá. A família saiu de Dom Cavate e veio para cá. E depois disso, trabalhei enquanto jovem aqui também na cidade, em alguns locais, especificamente ali no Bom Retiro, onde nós moramos. O senhor começou sua vida profissional numa oficina. Exatamente. O senhor era menor de idade? Eu era menor, eu tinha 16 anos, meu primeiro emprego, onde eu trabalhei como auxiliar administrativo e também nos tempos vagos ali eu fazia também algum trabalho de auxiliar, né, de mecânica. Quando foi em ano de 90, 91, já comecei o concurso público para ingressar na polícia. Em 92, né, ainda já fazendo 20 anos, 19 anos, né, fazendo 20 anos, eu fui para Belo Horizonte, onde eu ingressei na Polícia Militar. Quando o senhor passou no concurso, o senhor teve aquela carreira que foi saltando de cabo, soldado, de soldado, cabo, sargento, ou o senhor já foi como oficial? Não, eu tive uma diferença naquela época, que tinha um curso de sargento, que o civil poderia fazer o curso de sargento. Porque hoje o normal é entrar como soldado, ter a promoção de cabo, para seguir a carreira de praça, ou então já fazer o curso de oficial na época. Naquela época tinha o curso de oficial também, mas eu fiz o curso de sargento. Então eu fiz um ano, né, na academia e já fui promovido a terceiro sargento e comecei minha carreira na polícia como terceiro sargento. Mas, se não me engano, no Exército também tem a Escola de Sargento das Armas, né? Sim, na ESA, né? Eu fiz aquela prova também, era até um sonho meu ir para a aeronáutica, e eu não consegui, mas ingressei na Polícia Militar e fui muito feliz na minha carreira na polícia. O senhor é muito jovem, já está, não é aposentado o termo que se fala de um policial, né? Já está na reserva. Quantos anos o senhor ficou na polícia? Olha, eu trabalhei inicialmente por 29 anos, né, ininterruptos, fui para a reserva, aí trabalhei aqui lá na prefeitura, né, de Ipatinga, 1 ano e meio, no governo do Landiero Rocha, onde eu fui secretário de segurança. E assim que acabou em 2020 o governo dele, quando o Gustavo entrou, eu saí e fui convidado pelo comando da Polícia Militar para retornar para a polícia, na condição de contratado, né, de reconvocado, e permaneci mais 3 anos. Então, ao todo, deu um total de quase 33 anos, né, na corporação. Uma larga experiência. Sim, foi muito bom, muito gratificante passar, né? Então, eu fui terceiro sargento, fui segundo sargento, primeiro sargento, fiz o curso oficial. Primeiro tenente, né? Segundo tenente, primeiro tenente, capitão e major na reserva, e consegui assumir um comando, né, da Companhia de Policiamento Rodoviário, ainda como major, que foi uma experiência muito marcante para mim, na minha carreira e na minha vida. Quantos homens o senhor comandava? Aqui na companhia nós tínhamos inicialmente 89 e... Porque são vários municípios, né? A gente tinha... ano passado mudou a articulação da companhia, mas quando eu comandava, a gente tinha militares em 8 cidades. Aí era Ipatinga, Itabira, Caratinga, Manhuaçu, Espera Feliz, Barão de Cocais. Então o senhor tinha que ficar se locomovendo ou não? As decisões eram fixas em Ipatinga? Toda semana eu fazia uma viagem, toda semana eu ia para algum destacamento, né, ou pelotão, para fazer a visita, para estar junto com a tropa lá, para fiscalizar, para trabalhar também, ir com eles, né,
para o fronte, para o combate, porque é importante o comandante estar junto com a tropa, né, em todos os momentos. Sim. Então eu sempre deslocava para fazer esse trabalho com eles. O senhor já tinha pensado em ser vereador, Major? Ou veio quando o senhor ocupou a vaga aí de secretário na prefeitura? Então, nem quando eu ocupei o cargo de secretário passava por minha cabeça ser vereador. Eu digo, né, para alguns amigos, e vou falar para você aqui agora, que foi algo que aconteceu na minha vida que o testemunho que eu dou foi porque Deus me quis aqui. Porque a minha intenção era permanecer mais 2 anos na Polícia Militar, né, como reconvocado, porque eu tenho 2 filhos que ainda estão na faculdade. Então, a despesa, quem tem filho na faculdade aí é alta, então quem tem sabe, né? E é o que aconteceu comigo na época. Então, por isso que eu voltei como reconvocado para ajudar essas despesas. Então, tem uma filha que está em Valadares, o outro está em Belo Horizonte. Então, de repente, o contrato nosso acabou por uma rearticulação que a Polícia Militar fez. A sede da companhia rodoviária deixou de existir aqui em Ipatinga, passou a existir em Valadares. Então, o comando aqui acabou. E foi justamente no período de fevereiro, março e abril que anunciaram essas mudanças, e aconteceram essas mudanças. Chamei aquelas pessoas que sempre ficavam me cutucando, me instigando. Falei, pô, você tem que entrar para a política, você é um cara que sabe lidar com as pessoas, você gosta de resolver problemas, você gosta de contactar com pessoas. E a minha vida toda foi assim, realmente, né? Sempre procurando ajudar. Então, eu chamei essas pessoas, que não eram muito, não eram uma equipe, né? Todo mundo fala assim, uma equipe, eram 2 pessoas, e perguntei ao meu pai, pai, o que o senhor acha de eu ser candidato a vereador em Ipatinga? Ele falou, já passou da hora, eu vou buscar. Normalmente a família desestimula. Exatamente. Conversei com a minha esposa, logicamente, né? Ela também apoiou, e chamei esses 2 amigos e nós fizemos, aí a partir daí que nós montamos a equipe, eu me filiei no partido no dia 5 de abril, né, que era o último dia, prazo limite, né, era 5 ou 6, eu sei que eu me filiei no partido, no Republicanos, no dia 5, e a partir do dia 6 eu já estava na rua, dizendo, né, para os conhecidos, para os amigos, que eu era pré-candidato, que eu iria sair candidato a vereador. O senhor foi para o Republicano por uma oportunidade de entrada na Câmara, porque a gente sabe que tem um cálculo de cadeiras que é feito muito matematicamente pelos partidos ou por ideologia. O Republicanos é um partido de direita, não é? É um partido de direita, um partido conservador, né? Dentro do que existe hoje na política brasileira, né? Então tem esquerda, centro-direita, centro-esquerda, e o Republicano até então né? Ele é considerado um partido de direita. Isso muda também, né? Pode mudar, muda. Os componentes ali, muda o presidente, às vezes muda, coloca um pouco de ideologia de centro ou de esquerda e vai mudando. Mas a minha escolha foi por isso também. Mas é engraçado que como eu não sabia nada sobre composição de chapa, procurei alguns partidos e eles me mostraram quais os candidatos que tinham na chapa. Então eu vi que tinha muitos vereadores, né? Tinha chapa que tinha 2 vereadores, poderiam ter até 3. Aí eu falei assim, eu entrando agora, como que eu vou concorrer? É porque o sistema político partidário do Brasil, ele é sofrível para os cargos do legislativo, né? Às vezes o vereador tem ali, por exemplo, Daniel Cristiano, duas legislaturas já, tem mais de 2.500 votos e não entra. Por uma questão de composição partidária. Aí aconteceu comigo, que eu falei que eu ia em um partido e de última hora eu liguei para o encarregado lá, para o responsável, falei que eu não ia e decidi ir pelo Republicanos. Mas foi uma decisão assim, nada calculado. Simplesmente por olhar a chapa e entender que eu estaria mais tranquilo para eu conseguir uma vaga talvez naquela chapa. Então, as outras que eu vi, eu não me senti confortável e sempre pedi direcionamento a Deus. E quando foi no Republicanos, o Republicanos tinha a Mariene, que era vereadora no Republicanos, na chapa. Então eu pensei assim, puxa vida, o nicho dela é um, o meu vai ser outro. E logo depois que eu assumi o compromisso, aí entrou um outro militar, que é o cabo Alvarenga. Então o Alvarenga entrou e ficamos 2 militares. Aí eu já senti, falei assim, puxa vida, 2 militares buscando voto no mesmo nicho de segurança, quase ciclos de amizades bem parecidos, né? Que é o convívio militar com pessoas que são ligadas ao policial militar.
Então, mas isso aí não me abalou. Eu senti que a gente poderia ter uma ajuda ali, como o que aconteceu. Então, durante essa caminhada, uma outra coisa interessante, né, que eu falo que são coisas de Deus, que não fui eu que escolhi, a Mariene resolve sair da chapa. Virar vice-prefeita. Para ser candidata a vice-prefeita. Ser vice-prefeita. E ela colocou o filho dela. Também no Republicanos. No Republicanos. No início eu até achei assim, falei, puxa vida, ela como candidata a vice, ela vai pedir voto só para o filho dela. Então eu fiquei até um pouco desconfortável, conversamos lá na época. Eu falei, não, mas vai ser assim. Eu falei, beleza, então vamos embora. Quantos votos o senhor teve? Eu tive 1.313 votos. Mas para a primeira vez foi muito bom. Porque existe também, assim, eu já tenho mais de 20 anos aqui como assessora de comunicação, a gente vê que é muito comum entrar na segunda tentativa. Nessa legislatura. Durante a caminhada eu ouvi isso muito. De muito pessoas. Comum, por exemplo. Eles falavam assim, a primeira é assim, uma experiência, você vai ver, da segunda você vai ver que você vai ganhar corpo e sua campanha vai ser melhor. Eu pensava assim, vai ser só uma, não vai ter duas, não. Você vê, por exemplo, o professor Michael Simon entrou de segunda. E ali, se a gente for analisar dos 19, vários entraram de segunda tentativa, né? É porque para quem entra numa campanha para ganhar, você sabe disso, que é muito cansativo. Só achou difícil? Muito cansativo, é muito difícil. Pedir voto, pedir a confiança das pessoas. Exatamente, você convencer a pessoa de que você pode ser o representante dela, que você pode resolver um problema na cidade e não se expor tanto, porque a gente sabe que nem tudo o vereador consegue resolver. Sim, muita então, coisa. Então, a preocupação com o meu nome, né, e de não me expor muito, não prometer as coisas, foi muito grande. Então, por isso que eu tinha essa dificuldade. Major, as pessoas falavam que o seu eleitorado era classe A, era rico. É verdade? Que o senhor era assim foi muito querido no meio das pessoas que têm uma condição socioeconômica melhor. Não, eu acho que não. A minha votação ela foi distribuída, muito bem distribuída na cidade toda. Eu tive, por exemplo, 225 votos no bairro Cidade Nobre. É um bairro onde eu frequento. Eu moro no bairro Recanto, que é um bairro humilde, né, que fica próximo à Cidade Nobre. Moro lá junto com meu pai construiu uma casa, eu fiz um apartamento em cima, então eu moro... Pois eu achei que o senhor morava no Castelo. Não. Porque falavam assim do senhor, né, fofocando no podcast, que o senhor representava os moradores do Castelo, do Cariru, e eu achava que o senhor morava naquela regional por representar essa parcela que merece todo o nosso respeito, sim, que tem todo direito também de ter um representante deles. Então eu tive 225 votos ali, tive 119 votos no Canaã, na escola Arthur Bernardes, tive 80 e poucos votos no Betânia, 100 e alguma coisa no Bom Retiro. Aí onde eu já morei no Bom Retiro, em Baúbas, Bela Vista, e trabalhei muito naquela região de lá. Eu trabalhei muito na área central enquanto sargento. No policiamento a pé aqui na área central. Então eu trabalhei muito no Vila Ipanema, eu tive bastante voto, Cariru, então foi bem diversificado. 89 votos no Cariru e em Baúbas. Então eu tive muito voto ali naquela região até chegar no Horto. O Horto é um bairro onde eu trabalhei também muito tempo, né, por 4, 5 anos ininterruptos assim a pé. Então todo dia eu estava ali, eu tinha contato com os comerciantes, com moradores. Eu gostava de fazer um trabalho de policiamento comunitário, que era eu fazia por minha conta lá no posto policial, tinha um impressor, eu fazia algumas dicas de segurança e passava nas casas e entregava, casa por casa. Então eu gostava de fazer esse trabalho, essa atividade. Já tinha um contato próximo ao público, né? Sim. Então, assim, o meu eleitorado elitizado, não vejo isso. Eu trabalhei, né, em alguns locais que realmente... tem uma classe econômica melhor. As pessoas são economicamente, né, superiores a outras, mas a proximidade que eu tenho lá, eu tenho também nos outros bairros, onde eu tenho amigos, né, criei amigos, vínculos, até mesmo na Polícia Militar e também por causa do futebol. Eu joguei bola no futebol veterano aqui durante muito tempo, até quando eu tinha joelho, então eu rodava esses campos toda a cidade aí e fiz muitas amizades também. Esses primeiros 6 meses de mandato, o senhor já sentiu um time do que é o plenário, do que é a Câmara? Porque o senhor... Apesar de ter vindo de primeiro mandato, o senhor não era inexperiente, porque foi secretário de uma secretaria nova, que já tinha tudo a ver com o senhor, que é segurança, né? Mas esses primeiros 6 meses, o senhor acha que foi dentro do que o senhor imaginou que era legislativo, ou teve situações que o senhor... Nossa, isso aqui saiu muito do que eu imaginava que ia enfrentar. Bom, na verdade, nós somos 19 vereadores, né?
e cada um representando a sua bandeira ali. E não é fácil, né, você dialogar com todos e, às vezes, conseguir o seu objetivo através de uma simples conversa, um bate-papo. Isso aí o que eu senti? Eu achei que ia ser mais fácil eu chegar e colocar, né, alguns problemas que eu vi na cidade e indicar isso ao prefeito, e talvez a gente já conseguiria, já, mesmo que de imediato, já dar algum andamento naquilo. E essa dificuldade eu encontrei, eu achei, né, que poderia ser diferente, né, e acho ainda que pode ser diferente, mas eu sei que o prefeito tem a forma dele de conduzir, os vereadores também, cada um tem a sua maneira, o seu tempo, né, para resolver as coisas, para apoiar você numa ideia ou não, porque eles também têm a base eleitoral deles, que Mas eles têm tem que a tomar questão cuidado. financeira também, que muita coisa que vem do parlamento requer recurso. Sim. E esse recurso não estava alocado no município ainda, Exato. né? Às vezes fica para o próximo ano. Esse ano o senhor já pode fazer a emenda impositiva? Então, Já está estudando? nós já estamos, né, fazendo a nossa análise dos pedidos ali, que a gente recebe, o vereador recebe muito pedido né, para emendas, né, impositivas, as entidades, né, escolas, e até mesmo a prefeitura. A gente sabe da necessidade que a prefeitura tem de pegar a parte desse recurso também para fazer alguma melhoria, alguns equipamentos, né, do município. Mas a gente tem já alguma ideia e aquilo que a gente quer, né, melhorar. Por exemplo, eu gosto muito da área de trânsito. Até mesmo eu falo porque o trauma que eu tive na minha vida, que nós tivemos na família, devido ao falecimento da minha mãe no acidente de trânsito, mudou totalmente a sua sensibilidade para com o trânsito. Exatamente. Também. Mudou o curso daquilo, do destino da nossa família, digamos assim, né? Aconteceu aquilo ali e nós tivemos que nos adaptar à nova realidade. Não, sem falar que perder a mãe é de uma dor imensurável. Eu tenho a minha, graças a Deus, mas... Ficou o pai com 5 filhos, aquelas escadinhas, um cuidando do outro, e depois viemos para Ipatinga. Então, quer dizer, aquelas pessoas que eu tinha convivência naquele tempo de escola, aqueles amigos de escola, eu perdi o vínculo com eles, apesar de estar perto aqui, Dom Cavate, né, 50 e poucos quilômetros, mas daqui eu já fui para Belo Horizonte, já fiquei lá em 92, 93, 94, eu retornei para o Vale do Aço. Aí, a partir de 94, que eu comecei a realmente fazer as amizades e fazer meus laços, né? E Ipatinga está com trânsito bem difícil, está aumentando o número de óbitos, né? Sim, trânsito muito ruim, muitos acidentes. A gente tem por base registro de acidente, mas a gente vê a todo momento aí que às vezes acontecem acidentes e não são registrados, porque às vezes há acordo no local. Ou então tem seguradoras que hoje nem exigem mais boletim de ocorrência para arrumar o carro. Antigamente era obrigatório um boletim de ocorrência para a seguradora levar o carro para a oficina. Hoje não tem seguradora que não olha isso mais e não pede mais o boletim de ocorrência. Às vezes basta uma declaração ali do segurado, né, para fazer esse encaminhamento. Então, assim, nós temos muitos registros, tem muitos sem registros, né? E os que têm registro são aqueles que têm vítimas, né? Vítimas leves, vítimas graves ou vítimas fatais. E a gente está vendo muita morte aqui no Vale do Aço. Sim, infelizmente. Então, essa é uma preocupação que a gente tem. Sempre estou lá no departamento de trânsito, né, dando algumas sugestões, alguns pontos que eu acho que eu preciso de sinalização, mostro para eles onde eu entendo que pode melhorar, e eles têm me acolhido, eles têm aceitado as minhas sugestões, e alguma coisa a gente tem feito aí para melhorar a sinalização por enquanto, né? Difícil. Major, a gente falou um pouco da sua parte profissional, quero saber como é que é o pai Ednilson. O senhor tem 3 filhos, já estão grandes, né? Adolescentes. Pois é, modéstia à parte, eu sou um paizão. Eu tenho um filho de 30 anos, né, do primeiro casamento. E hoje ele é pai também de 2, eu sou avô já de 2. Que gracinha, não sabia. Tem a Laura de 10 anos e o Leonardo de 2 anos. Foi avô rápido, né? Foi rápido. Assim como eu fui pai rápido, ele também foi. A história se repetiu. O Lucas é advogado, está bem já encaminhado na carreira como advogado. É uma bênção na nossa vida, uma bênção na vida da igreja, onde ele é diácono presbiteriano Aliança, lá no Esperança. Então ele já toma conta dos adolescentes da igreja, né, e está sempre junto com a gente, junto com a família. Eu tenho 2 filhos, né, com o casamento atual, né, e meu último casamento. Deus vai me abençoar para a gente seguir nessa caminhada com a minha esposa, com a Keila. Então tem a Luísa e o Gabriel.
A Luísa está estudando em Valadares, fazendo medicina, o Gabriel em Belo Horizonte, fazendo ciência da computação, no primeiro período, né, formou ano passado. Eu sempre falo para eles, tudo que eu faço, eu sempre faço pensando nos meus filhos. Né? Eu não dou um passo, eu não deixo de fazer nada, ou faço alguma coisa sem pensar neles, né? Sem pensar na minha família. Então eles mesmo falam, pô, você é um paizão, velho. E eles também são filhos assim que sempre me ajudaram muito, né? Nunca me deram trabalho, nunca me deram dor de cabeça, sempre me escutaram, sempre obedientes, né? E estudiosos, né? É aquilo que eu pude dar a eles, porque eu não recebi herança. Meu pai é professor aposentado no estado e deu também aula na faculdade de Filosofia, Ciência e Leis de Caratinga, aposentou-se lá também como professor universitário. Então, o que o pai nos deu foi conhecimento, né? O pai sempre, todos os filhos lá, nós 5, nós temos curso superior. Então, o que ele nos deu, eu também procurei passar para os meus filhos. Por falar em docência, o senhor também foi professor, né? Sim. Ou ainda é? Até ano passado, eu dei aula nos cursos de formação na Polícia Militar. Esse ano, por questão de tempo, eles me chamaram. Eu até iniciei um processo lá, mas quando eu participei de uma reunião virtual e vi que tinha muita novidade, que era uma aula à distância, com teleaula, tinha muitos fóruns para participar, para entrar, aí eu pedi a minha retirada porque eu não ia dar conta de acompanhar. Porque o parlamento requer muito do senhor. Requer muito tempo da gente, muita dedicação, reunião. muita reunião. Hoje a rede social requer muita gente também, o WhatsApp e o Instagram para a gente responder, né, os questionamentos. Eu procuro responder eu mesmo, ninguém toma conta do meu Instagram, eu que tomo, e meu WhatsApp, então eu respondo todos os questionamentos. E a docência está no sangue da família, né? Meu pai, eu tenho uma irmã também que já é professora também de português. Eu fiz letras francesas em Caratinga, em 96, formei em 99. Então, quando eu li o currículo do senhor, achei bonito, até tentei ver como é que se falava boa tarde aí para cumprimentar o senhor. Bonito, o senhor fala ainda hoje, eu entendo. Não, na época a gente sai da faculdade falando, né? E entendendo muito e lendo francês. Lá a gente estuda, na época eu estudei 4 anos de latim, 4 anos de francês, 4 anos de literatura francesa. Então, são matérias, o português, o francês, literatura francesa e latim, faz parte da carga horária dos 4 anos da faculdade. Então, não tem jeito de você não sair sabendo alguma coisa. Né? Então, a gente sabia falar alguma coisa. É uma língua tão sensual, né? É uma língua bacana, é uma língua bonita e é uma língua muito parecida com a portuguesa, porque as raízes das palavras, né, assim como o italiano, muitas raízes são relacionadas ao latim, né? Então, vem do latim. A língua portuguesa, o português vem do latim, a língua francesa do latim, a italiana também do latim, e até mesmo o alemão também, tem muita coisa do latim na língua alemã. Então, quando você começa a estudar, a gente não tem muita dificuldade, né? Mas para gravar e para conservar depois a leitura e a fala, aí já é mais complicado. Hoje em dia também se faz uma política muito baseada em mídia de resultado, prestar conta de ofício que foi expedido, prestar conta de conserto. O senhor tem feito assim? Tem tido uma grande trabalho com rede social ou não? Eu tenho trabalhado, tenho feito alguma coisa de rede social, mas quando eu entrei, e foi parte da minha campanha, eu sempre sempre falava e dizia que eu não ia ser vereador para ficar publicando na minha rede social que eu pedi para tirar um entulho e estou sendo atendido, que eu pedi para fazer uma capina e ser atendido, porque isso aí é obrigação do município. Isso aí, para mim, né, na minha visão, eu como candidato eu já falava isso, e como vereador eu não fiz isso ainda e nem vou fazer. Então, eu faço para a comunidade lá que me pediu, eu vou até o local e dou retorno. Esse pedido aí foi atendido, nós que fizemos, que às vezes também aquela localidade lá pede até para mais de um vereador. Sim. Né? Mas a gente tem um cuidado de saber, eu tenho o cuidado de saber quando eu estou sendo atendido ou quando o atendimento é para outro. Então, se é meu pedido e foi atendido, porque eu pedi, eu vou lá e dou retorno. Então, na minha rede social eu não publico isso. Na minha rede social eu publico as minhas ações. Suas leis, as minhas visitas, já tem lei aprovada. As minhas leis. Então, as visitas, onde eu vou e detecto que tem algum problema, então eu já falo, isso aqui nós vamos pedir. E, às vezes, o resultado daquilo, por exemplo, eu fui na Vila Formosa, né, na creche Vila Formosa, e lá a diretora lá pediu para melhorar a sinalização na frente ali, de estacionamento, porque tem um campo ao lado,
e o pessoal às vezes vai lá para o campo utilizar e atrapalha, estacionando ali, atrapalha a saída da escola, quando as crianças vão ser deixadas também pelo pai e à tarde quando vão ser buscadas, então atrapalha. Então eu vou ali e mostro esses problemas na minha rede social para o pessoal ver que eu estou indo, que eu estou trabalhando, que eu estou visitando, assim como eu já fiz também em posto de saúde, né? Posto de saúde do Bom Retiro, já fui lá no Canaã, já fui, e outras escolas. Então todos os equipamentos municipais que eu entendo que é merecedor de uma visita para a gente melhorar tanto as condições de trabalho do servidor, como também melhorar o atendimento, né, ao público, eu vou nesses lugares e faço a minha mídia social lá. Sua equipe lhe ajuda com as outras coisas, né? Tem a parte burocrática do gabinete, tem expedição de ofício, recebimento de convite. Sim, aí a gente tem a parte da agenda, né? Tem uma pessoa responsável pela agenda, porque se for deixar para eu fazer, eu esqueço, eu não dou conta. Já aconteceu já no início do mandato a gente ter agendado com alguém, inclusive eu peço até desculpas, né? Lá no início eu deixei de atender alguém, mas foi realmente por uma desorganização inicial. Agora nós estamos realmente com o gabinete organizado, né? Então todas as funções distribuídas, né? Cada um fazendo a sua atividade, e o que a gente cobra deles, né? É atender bem as pessoas e dar o retorno. Nem que seja negativo, né? O não também é uma resposta. Né? Então a gente tem que dar o retorno para todo o pedido que a gente receber. Major, eu vou deixar esse espaço aberto para o senhor. Se o senhor quiser falar de alguma lei do senhor que foi aprovada, explicar aí o que muda. Se não, se o senhor quiser deixar uma mensagem. E, por último, como hoje é Dia dos Namorados, eu vou deixar para falar na sua esposa no final, que o senhor deixa uma mensagem para ela e, por meio dela, seja uma mensagem de amor a todas as pessoas que acreditam nesse sentimento. Não, claro. Nós já apresentamos aqui, o primeiro projeto de lei que eu apresentei foi um projeto de lei para colocar o QR Code nas placas de obra pública, contendo, né, o valor, as informações como valor na obra, o tempo de execução, a comunidade que vai ser atingida ali com aquela obra e também os aditivos que porventura tiverem, né, do andamento da obra. Fizemos também aí a lei da Polícia Municipal. Quando saiu uma decisão do STF, foi até um pouco polêmico, né? Saiu uma decisão do STF falando que a Guarda Civil poderia fazer o policiamento, como ela sempre fez e sempre faz. Então nós fizemos esse projeto para mudar, para dar mais visibilidade, para dar mais autoridade para o policial municipal agora aqui em Patinga. Muitas cidades mudaram, umas conseguiram, outras não. Aqui nós conseguimos manter até então. Então, o policial municipal, quando ele está ali patrulhando, está trabalhando, é importante que ele tenha o respeito das pessoas. E, infelizmente, às vezes, por causa de um nome, de uma nomenclatura, isso pode... Impõe bastante respeito. Isso pode dar uma diferença para eles. E tem dado a diferença. E, além disso, depois já veio um outro projeto de lei agora para incluí-los, né, no artigo 144, onde fala das forças de segurança do Brasil. Então, a Polícia Municipal também, daqui uns dias, vai estar incluída na Constituição também, como realmente fazendo parte ali das forças policiais. E um outro projeto de lei que nós apresentamos foi até junto com o vereador Avelino, que nós conseguimos... como é que é o nome da lei? Agora não lembro. Deu um branco. Não lembro, vereador, mas eu posso pesquisar aí para quem está nos vendo e escrever nos comentários a lei. Isso acontece, eu estava até admirado da sua memória. Me deu um branco agora da lei, porque foi junto com o VV e nós discutimos muito a lei e vimos que era bom a gente propor, né, fazer a proposta junto. Agora eu recordei, que é a lei que fala sobre contratação pelo município de cantores, né, que porventura tenham letras que façam apologia a drogas, ao uso de drogas, ao tráfico de drogas e a sexo, né? Hoje nós vivemos numa sociedade muito, muito difícil, não é sociedade difícil, né? Vamos mudar aqui a terminologia, né? Hoje nós vivemos numa sociedade em que as coisas estão acontecendo muito rápido e nós temos variações, né, de culturas que muitas delas têm entrado pela nossa janela, pela nossa porta. Quando você vê, sua criança já está ali cantando uma música com uma letra totalmente diferente daquele ensinamento que você deu, que a igreja, né, que você levou seu filho na igreja, e ela está cantando ali de uma forma muito natural. Ela nem presta atenção
na letra daquela música que está repetindo. Então, nós temos que ter essa preocupação e mais o Avelino, o vereador Avelino VV, nós fizemos essa conversa e fizemos a proposta dessa lei em conjunto para que o município não contrate e não passe nos seus eventos. Exemplo, a Feirarte. Muitos cantores regionais vão ali e no intervalo, às vezes, coloca-se um pendrive lá com a música para esperar o outro cantor chegar, alguma coisa assim. Então, nesse intervalo, a família está ali sentada, divertindo, né, comendo ali a comida típica mineira, um feijão tropeiro, e começa a passar uma música ali totalmente diferente daquilo que uma família, que uma criança deve ouvir. Então, o nosso objetivo foi esse, foi realmente preservar a integridade, né, da família, preservar as coisas com relação à moral, à ética, evitar isso. O senhor é evangélico? Eu sou da Igreja Presbiteriana, nascido e crescido na Igreja Presbiteriana. Hoje eu não sou membro da igreja, mas eu vou na igreja onde meu pai ele é presbítero, meu filho é diácono da Igreja Presbiteriana Aliança. E também gosto muito de fazer visitas a outras igrejas, né? Seu pai é vivo? Meu pai é vivo, tem 82 anos, meu velhinho. Hoje mesmo, agora há pouco, estava lá conversando um pouquinho com ele. Está lúcido? Está lúcido, a gente conversa, peço conselhos a ele. Ele me dá conselhos também, puxa minha orelha muito quando ele percebe que eu estou fazendo algo que não está de acordo. E é assim, mesmo a gente com toda a experiência de vida profissional, a gente tem que estar sempre escutando, né, os mais velhos. Eu faço questão, né? Exatamente, honrar o pai e a mãe para que se prolongue os dias na face da terra. E assim eu tenho vivido e passo isso para meus filhos também. Suas redes sociais, vamos deixar suas redes sociais para quem nos escuta, quiser seguir o senhor. Sim, e aproveitando que hoje é dia dos namorados, mandar um recadinho para minha esposa, né, que você falou que eu poderia mandar, então vou mandar terminar com esse clima de amor com a sua esposa, né? Exatamente, mãe de seus filhos. Né? A Keila, mãe dos meus filhos, minha esposa, minha eterna namorada que cuida de mim, cuida de toda, me dá toda a estrutura e sempre me deu toda a estrutura para trabalhar, né? Bem rapidamente, eu gosto muito de conversar, de contar histórias. Pode ficar tranquila. Também, né? Teve uma época da minha carreira militar, quando eu era segundo-tenente, eu falei com ela, falei assim, ok, eu tenho que fazer uma carreira de segundo-tenente, primeiro-tenente muito bom para eu chegar a capitão e já prevendo já uma aposentadoria. Ela parou de trabalhar, se dedicou totalmente ao lar, às crianças, ela que levava os meninos para a aula, buscava, cuidava de tudo da casa e me deu todo o suporte para eu chegar onde eu cheguei, né? Então, eu sempre falei com ela, eu devo muito a ela por isso e faço de tudo para reconhecer isso também, né, com ela, dou muito presente. São quantos anos de casado? Passo hoje muitos piques, né? Ih, muito bem. São quantos anos de casado? Nós temos 23 anos de casado. Que bênção, logo tem as primeiras bodas. Então é uma pessoa que realmente amo muito e quero dizer que pretendo estar por muito tempo, né, com você, viu, Keila, meu amor? Olha só, Keila, que homem romântico e apaixonado, que legal. É uma alegria tê-lo aqui como servidora em nome da comunicação. Eu fiquei muito feliz com a sua vinda, já o tinha visto secretário, não conhecia muito. A gente percebe que o senhor é uma pessoa que tem bom coração, que quer fazer a diferença e a política precisa de pessoas que querem fazer a diferença e é idôneo, né? A gente percebe que o senhor é uma pessoa correta. Então, que o senhor possa contar com a gente aqui, sua equipe também, todas as vezes que precisar, e eu tenho certeza que falo pelos meus colegas aqui da Câmara. O senhor é muito bem-vindo e nos demande, conte sempre com a gente, viu? Muito obrigado. Minha rede social é Major Ednilson, no Instagram ou então no Facebook. Eu estou lá à disposição. Quem quiser fazer o contato, pode dar sugestões, né? Pode criticar também o nosso trabalho, porque a gente não acerta, né, em tudo 100%. Que a gente faz. Nós temos nossos erros, eu reconheço isso e sou humilde o suficiente para reconhecer, mas faço questão de responder a todos. E para mim, como nós dissemos lá no início da entrevista, sobre o que quando eu cheguei aqui na Câmara e o que eu percebi, o que eu senti, uma coisa muito positiva foi que eu já conheci alguns servidores aqui, mas eu vi que aqui tem servidores como você, que tem um alto grau de profissionalismo, pessoas que trabalham aqui para a cidade de Patinga, na Câmara de Patinga, e que muitas pessoas lá não conhecem esse trabalho que vocês fazem. Nós temos que colocar isso, né, para as pessoas, para elas conhecerem o que é feito aqui na administração da Câmara, que dá todo o suporte e condições para a Prefeitura trabalhar e fazer o seu trabalho. Então, parabenizar todos os servidores aqui da Câmara, onde eu estou
cada dia conhecendo mais e mais o trabalho de vocês e fico realmente muito surpreso, né, com isso, porque eu já conhecia a estrutura, mas não conhecia realmente o trabalho realizado. Então, parabéns para vocês aqui, os servidores da Câmara. Obrigada. É isso aí. Esse é mais um CMI Podcast. Hoje nós estivemos aqui com o Major Ednilson. A todos, um ótimo dia dos namorados. Sejam felizes aí com suas escolhas. Que o Senhor abençoe a todos, ao seu casamento. Amém. E a todas as uniões desse país e de todo mundo. Amém. Muito obrigado. Volto mais vezes, obrigado. Tá bom? Fica o convite. Próximas leis a gente vem dialogar sobre elas. Tá bom, vamos fazer sim. Tchau, tchau. Até o próximo CMI Podcast.